nascida sem os braços e sem poder andar, com um prognóstico de apenas 5 minutos de vida. Hoje, aos 27 anos de idade, se tornou psicóloga, palestrante, ministra do Evangelho e escritora. Eu quero que vocês recebam com muita alegria a Soliana Coelho. Graça e paz, queridos, amém? Uma boa noite a todos. Meu nome é Soliana Coelho, eu sou da Igreja Batista Aeroporto, em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. E é motivo de muita alegria e gratidão a Deus estar com os irmãos nessa noite tão especial, tão abençoada, que Ele preparou para nós, onde eu estarei contando um pouquinho do meu testemunho, um pouco do muito que Ele tem feito em mim e através de mim, e compartilhando uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E dentro da nossa conferência eficiente, nós vamos falar, nós vamos comprovar à luz da Bíblia que há lugar na mesa para todos que desejarem estar na presença de Deus. Amém, queridos? Eu te convido a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler somente o versículo 22. Que diz assim a palavra do nosso Deus: Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Amém, queridos? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por cada vida que se faz aqui presente, te agradecemos por esse culto que temos prestado a Ti. Obrigada porque o Senhor habita no meio dos louvores e nós temos certeza da Sua presença aqui conosco, ó Deus. E agora nós te pedimos que o Senhor fale através da Tua palavra, fale aos nossos corações como só o Senhor pode e sabe fazer, através do seu Santo Espírito. Que saiamos daqui, ó Deus, dispostos a sermos pessoas melhores, cristãos melhores no Senhor e para o Senhor. Te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu nasci sem os braços e com uma má formação nos meus membros inferiores que não me permite caminhar. A minha deficiência, ela não foi descoberta durante a gravidez da minha mãe. Mesmo ela fazendo todos os exames, todo o pré-natal, só descobriram quando eu nasci. E ao nascer, os médicos falaram para minha família que eu não iria sobreviver. Eles foram categóricos ao afirmarem que eu não passaria de 5 minutos de vida. Então, se você pode me conhecer hoje, saiba que você está conhecendo um verdadeiro milagre de Deus. Porque para a medicina seria impossível eu estar vivo. Mas, contrariando todos os prognósticos negativos, hoje eu já estou com 27 anos de idade e apesar de todas as minhas limitações, eu levo uma vida extremamente normal, porque eu escrevo com o pé, eu faço todas as minhas atividades com os pés. Eu escrevo, eu digito no celular, no computador, eu pratico natação, eu sou formada no inglês e no espanhol, dou palestras desde 2010 e sou psicóloga clínica pós-graduada em neuropsicologia, em terapia cognitivo-comportamental e também em dependência química. E tudo que eu falei até aqui não foi para te mostrar quem eu sou ou o que eu consigo fazer. Mas tudo que foi dito foi para que você saia daqui nessa noite sabendo que acima de tudo o nosso Deus é. E acima de tudo o nosso Deus faz. Amém, queridos? E além dessa deficiência, eu nasci com uma deformidade chamada escoliose, que é o encurvamento da coluna vertebral. Então eu precisei passar por uma cirurgia muito complexa, que teve 10 horas de duração.
eu levei 45 pontos e hoje eu tenho 26 parafusos fixados na minha coluna. Eu, depois da cirurgia, passei 4 dias na UTI, entre a vida e a morte, mais uma vez desenganada pela medicina. Mas foi um momento onde, mais uma vez também, o Senhor entrou com providência na minha história. Porque com 1 semana de operada, surpreendendo a todos, eu recebi alta. E mesmo em casa, os médicos disseram que eu ia demorar muito tempo para recuperar os meus movimentos. Mas para a honra e glória do Senhor, com 1 mês de operada, eu já tinha voltado a todas as minhas atividades de antes. Então foi mais uma vez onde Deus usou a minha história para mostrar que a última palavra sempre vem dele sobre as nossas vidas. Não vem do diagnóstico, não vem do que algum profissional possa dizer. A última palavra sobre a igreja do Senhor vem do próprio Senhor. Amém, queridos? E eu tive a bênção de nascer num lar cristão. Então eu cresci entendendo que a minha vida ela fazia parte de um plano do Senhor. Porque os meus pais, eles sempre me disseram: Soliana, Deus não erra. Você já viu o Criador dos céus e da terra cometer algum tipo de erro? Não. E se ele nunca errou, significa que a sua vida não pode ser a única exceção dele. A sua deficiência não pode ser o único erro de um Deus que não erra. Então, se a sua vida não é um erro, logo a sua vida faz parte de um propósito. E eu cresci crendo nisso. Mas eu cresci sem entender isso. Até então, eu não contava o meu testemunho, eu não ministrava e eu não fazia ideia de como Deus poderia me usar para abençoar outras pessoas, sendo quem eu sou. E foi então, depois de todo esse processo da cirurgia, que eu orei. E eu falei: Deus, se o Senhor não me levou, é porque de fato o Senhor espera algo de mim, aqui na terra. E eu comecei a buscar que algo seria isso. Então, 1 ano depois da cirurgia, 1 ano de oração, Deus me concedeu a oportunidade de ministrar pela primeira vez. E a partir dali, Ele confirmou no meu coração que esse era o propósito que Ele tinha para mim. E desde então, lá de 2010, eu não tenho feito outra coisa a não ser dizer sim para o chamado de Deus. E meus irmãos, vale a pena dizer sim para Deus. Se eu estou aqui nessa noite, é porque eu sou prova de que vale a pena viver os planos que Deus tem para nós. Amém, queridos? E com o desenvolvimento do ministério, Deus também foi colocando no meu coração que a minha futura profissão também faria parte da minha missão. Então eu sempre digo que eu não escolhi a psicologia. Deus escolheu a psicologia para mim. E isso sempre foi muito claro. Até que eu terminei os meus estudos, prestei o vestibular e eu passei na primeira tentativa. Primeira prova para psicologia, eu fui aprovada. E no meu primeiro dia de aula, eu fui com muitos temores e questionamentos, mas acima de tudo eu fui com uma promessa que Deus fez lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Quando Deus diz: não fui eu que te ordenei? Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde você andar. Então eu entendi que eu estava indo para a faculdade e Deus estava indo para a faculdade comigo. E Ele foi. E Ele permaneceu comigo durante os 5 anos em que eu ali estive, fazendo todas as provas e trabalhos como todo mundo. Nunca usei minha deficiência como desculpa, porque eu sempre entendi que o mesmo Deus que tinha me colocado ali iria me sustentar até o fim. E Ele sustentou. 5 anos depois, eu realizei o meu sonho de me formar em psicologia e poucos meses após eu já comecei a trabalhar. Entrei no mercado de trabalho na área da psicologia clínica e eu atendo desde então. Da pandemia para cá, comecei a atender também de forma online. Foi uma ferramenta que Deus abriu para alcançar pessoas independente do local, da geografia em que elas estejam.
Em 2020 também, apesar de ter sido um ano muito difícil para todos nós, devido à pandemia da Covid-19, foi um ano que, mesmo em meio a tantas portas fechadas, Deus abriu uma porta na minha vida e realizou mais um sonho que eu tinha, que era o sonho de escrever um livro, escrever a minha biografia, contando a minha história. Então nasceu o livro Muito Além de 5 Minutos. E a essa altura, você já entende o porquê do título. Muito Além de 5 Minutos faz menção ao diagnóstico recebido de que eu não passaria dos minutos iniciais da minha vida. Então, no livro, eu conto como Deus me fez ir além e como Ele pode te fazer ir além também. Eu estou com alguns exemplares aqui na conferência esse final de semana. Caso alguém deseja conhecer um pouquinho mais da nossa história ou presentear alguém que não pôde estar aqui, você terá essa oportunidade. Você também encontra nas redes sociais, @Soliana_Coelho. E esse livro, que já tem ido para a 3ª edição, tem sido mais uma ferramenta e tem tido um alcance muito grande nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor. E tudo que eu falei até aqui, queridos, e tudo que eu tenho vivido até aqui, só foi possível porque um dia eu ouvi, um dia eu entendi, e um dia eu criei que havia um lugar para mim no banquete do Senhor. Que havia um lugar para mim no reino de Deus. Eu entendi que lá fora muitas portas poderiam se fechar. Que lá fora, talvez, muitos lugares poderiam ser inacessíveis para mim, por conta da minha deficiência. Mas que havia um lugar onde eu poderia pertencer, mesmo sem ter os braços, mesmo sem andar, mesmo sendo tão diferente da maioria das outras pessoas. Porque eu entendi que o Evangelho do Senhor é acessível, e ele é acessível para todos. E o texto que nós lemos em Lucas trata-se de uma parábola que vai nos afirmar que há um lugar para todos no banquete do Senhor. Essa parábola, ela conta a história de um homem muito rico que decidiu dar uma festa, um banquete. Então ele convida muitas pessoas para que desfrutassem desse banquete com ele, nesse momento especial. Mas, para sua infeliz surpresa, os seus convidados, então, eles começam a recusar o seu convite. Então, tudo que ele recebeu foi uma recusa e uma rejeição. Mas o interessante dessa história é que, mesmo com aqueles convidados dizendo, não, nós não vamos, a história não vai nos dizer que aquele banquete foi cancelado ou anulado. Se não vão vir, não vai ter banquete. Muito pelo contrário. O banquete aconteceu. E ele aconteceu com a mensagem principal dessa noite, que termina o texto do que nós lemos, que há lugar à mesa. O texto nos diz que o banquete aconteceu, dando acesso a pessoas invisíveis, a pessoas improváveis, a pessoas esquecidas, para nos mostrar que Deus chama e ama a todos nós. E essa parábola, então, esse cenário, nos apresenta e nos traz 3 grandes ensinamentos para aplicarmos na nossa vida, para aplicarmos no nosso ministério e naquilo que Deus tem para nós. A primeira lição que nós podemos tirar dessa parábola é que a responsabilidade do convite é de todos nós. O texto diz que esse homem muito rico, ele era o dono do banquete, ele tinha um servo. E era a responsabilidade desse servo levar o convite do banquete àquelas pessoas. Isso significa que se aquele servo não fosse, se aquele servo não cumprisse a sua função, aquelas pessoas não iam saber que existia um banquete esperando por elas. Então havia uma responsabilidade. E da mesma forma, queridos, nós que somos servos do Senhor, nós também carregamos essa responsabilidade de levar o convite das boas novas àqueles que ainda estão perdidos sem Jesus.
E que se nos calarmos, se não formos, a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Então, como as pessoas elas vão aceitar um convite de fazer parte do banquete espiritual se elas ainda sequer sabem que existe um convite esperando por elas? Que existe um banquete, um lugar à mesa esperando por elas? É a nossa responsabilidade, é a nossa missão. E aí talvez você diga: mas Soliana, eu não sei fazer isso. Eu não tenho recursos para fazer isso. Eu não tenho como levar o convite às outras pessoas. E aí eu vim aqui nessa noite para te mostrar que sim, você tem. E que sim, você pode. Eu gostaria que você, por favor, levantasse uma de suas mãos, mais alto que você conseguir. Obrigada. Agora você vai abaixar e levantar a outra bem rapidinho. Obrigado. Aí estão os seus recursos, queridos. As suas mãos, elas podem conduzir a cadeira de rodas de alguém até a igreja. As suas mãos, elas podem, como as mãos do meu irmão aqui, interpretar Libras e fazer com que alguém que não pode ouvir a minha voz, hoje, tenha acesso à mesma mensagem que você está tendo. Tudo que ele está usando aqui é o que você tem. É as suas mãos. E essas mãos, elas podem fazer muito para o Senhor se elas forem colocadas ao dispor do Senhor. Eu não tenho as minhas, mas eu louvo a Deus porque você tem as suas. E eu te pergunto, o que você tem feito com as suas? O que você tem feito com toda a capacidade física e de saúde que Deus te deu? A minha oração é que nós possamos usar tudo isso que Deus já tem colocado ao nosso dispor, para que nós levemos esse convite, para que nós espalhemos as boas novas. Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Então, se Ele te chamou, se você está aqui nessa noite, Ele já tem te capacitado. E Ele só está esperando o seu eis-me aqui. Envia-me, para que outros recebam e conheçam desse convite. E a segunda lição que nós aprendemos é que não existem desculpas que se sustentem diante de Deus. A parábola continua e ela vai nos dizer que todas aquelas pessoas que foram convidadas, elas disseram não ao convite. E parece uma coisa tão impensada, infundada, porque quem ousaria recusar o convite para um banquete tão especial, tão importante, tão nobre? Mas aquelas pessoas, elas começaram a apresentar as suas desculpas, os seus compromissos, as suas dificuldades. E um disse: olha, eu não vou poder. Eu não vou poder porque eu comprei um campo e eu tenho que ir lá ver o meu campo. Aí o outro disse: olha, eu sinto muito, eu adoraria fazer parte, mas eu acabei de casar, eu tenho que dar atenção para minha esposa. Então não vai ser possível. Então, para cada convidado, começou a surgir uma lista de desculpas, uma lista de situações. Mas nós vemos na história que não há desculpas que se sustentem diante de Deus. Porque na Bíblia nós vamos ver vários personagens que também apresentaram as suas dificuldades como desculpas. Moisés disse: Deus, eu nem sei falar. Gideão disse: Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, que já é a menor tribo. Jeremias disse: Deus, eu sou muito novo. Isaías: eu tenho lábios impuros, vivo numa geração de lábios impuros, não dá. Mas para todas essas desculpas, para todos esses argumentos, o Senhor deu a todos eles uma única resposta: vai, porque eu sou contigo. São argumentos reais. São argumentos verdadeiros.
mas que não se justificam diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque foi Ele quem nos criou e é Ele quem nos chama. Eu poderia, irmãos, apresentar a minha vida como desculpa para Deus. E eu poderia, quando o Senhor disse, lá em 2010, Soliana, você vai a muitos lugares contar o seu testemunho e pregar a palavra. Eu poderia ter dito, Deus, como que eu vou a muitos lugares? Como que eu vou sair do Rio de Janeiro e eu vou lá para Curitiba contar o que o Senhor tem feito na minha vida? Se dentro da minha casa eu não consigo ir da sala para o quarto sozinha, sem ajuda, sem recurso da cadeira ou de alguém, como? Eu não. Deus, o Senhor está dizendo que eu vou ser psicóloga e eu vou passar o resto dos meus dias ouvindo o problema dos outros e ajudando os outros a resolver os seus problemas. Mas, irmãos, vocês não acham que eu já tenho problema demais? Vocês não acham que sou eu que preciso de ajuda? Então eu poderia ter dito, Deus, eu não posso, não consigo, não dá, não é para mim. Faz o seguinte, levanta outro, chama outro, envia outro, o outro que já está pronto, o outro que já tem braço, o outro que já anda, o outro que já faz. Mas, irmãos, quando eu tive meu encontro com o Senhor, eu entendi que Deus não precisa de mim e ainda assim Ele conta comigo. E eu entendi que eu não precisava de braços, eu não precisava andar, eu não precisava ser humanamente falando perfeita para ser completa nele e para completar a missão que Ele me confiou. Eu nunca poderia chegar no céu para Deus e dizer, Deus, eu não fiz a sua obra porque o Senhor não me deu braços. Porque Deus certamente poderia virar para mim e dizer, se eu não te dei braços, quando foi que a sua missão dependeu dos seus braços? Se eu não te dei braços, quando foi que eu te pedi os seus braços? Então tudo que eu tenho é o que Deus me deu. E tudo que Deus me deu, eu tenho buscado usar para o serviço e para a glória do próprio Deus. Eu te desafio a partir de hoje a fazer o mesmo. A pensar em como você tem usado aquilo que Deus te deu. Para a glória dele e para o serviço do seu próximo. Como você deseja usar daqui para frente? Será que seremos o time das desculpas? Não dá? Será que usaremos as distrações? Não tenho tempo? Minha vida é muito corrida. A vida é corrida. Eu atendo dezenas de pacientes semanalmente. Para os atendimentos, viajo, ministro, volto, viajo de novo, chego em casa, atendo de novo. A vida de todo mundo é corrida. Mas e aí? Nós vamos usar aquilo que Deus também nos deu como desculpa? Deus, eu queria muito um trabalho. Agora que Deus me deu um trabalho, eu tenho que me dedicar ao trabalho. Não dá mais para me dedicar à igreja. Deus, eu queria tanto um carro. Se eu tivesse um carro, eu ia na igreja. Ia ser uma bênção, eu ia dar carona para os irmãos. Aí Deus deu o carro. Ai, Deus, agora eu tenho que passear. Agora eu tenho carro. Eu posso passear com a minha família, eu posso viajar. Não vai dar para estar à igreja no dia do culto. E sem perceber, a gente começa a usar tudo ao nosso redor. As dificuldades, a correria, as próprias bênçãos. Tudo que temos pode se tornar desculpas. Mas nessa noite, Deus nos trouxe até aqui para jogar por terra as nossas desculpas. Amém, queridos? E para nos mostrar que diante dele não há nenhuma desculpa que possa ficar de pé. E a terceira e última lição é que o convite de Jesus é para todos. Como eu disse, o banquete não foi cancelado porque aquelas primeiras pessoas disseram não. Isso significa que se nós dissermos não para Deus, a obra dele não vai parar. Às vezes a gente pensa, se eu não for, se eu não fizer, nada acontece. Mas o banquete continuou. E quem perdeu, quem ficou de fora, foi quem apresentou as desculpas.
Então, quando nós dissemos não, quando nós demos as desculpas, Deus levanta outros. Deus chama outros. E na parábola, o dono do banquete chegou para o seu servo e falou: olha, vai, volta lá na rua e chama todo mundo. Chama os deficientes, chama os invisíveis, chama os improváveis, chama aqueles que ninguém vê, que ninguém chama para nada, que ninguém nem quer por perto. Eu quero eles na minha mesa, porque há lugar para eles no meu banquete. Vai lá, chama todo mundo e traz todo mundo com você. Queridos, Jesus veio para os judeus. E o evangelho se expandiu e alcançou também os gentios. E alcançando os gentios, chegou até nós. O evangelho chegou em Curitiba. Olha que bênção maravilhosa. Chegou até você, até mim. E se ele chegou até nós, ele não pode parar em nós. Se ele chegou até nós, ele precisa continuar através de nós, a partir de nós. Então aquele banquete alcançou aquelas pessoas até então inalcançáveis. E o texto termina com o versículo que nós lemos, quando o servo diz: o que o Senhor ordenou foi feito, ou seja, missão cumprida. Os convites foram entregues, as pessoas estão aqui. Mas olha o que ele diz: ainda há lugar. Eu e você fomos alcançados. Eu e você estamos aqui. E nós já estamos fazendo parte desse banquete espiritual. Mas Deus nos trouxe até aqui também nessa noite para nos dizer que ainda há lugar. Se você olhar para o seu lado ou para trás, provavelmente você ainda vai encontrar uma poltrona vazia. Temos muitas pessoas aqui, graças a Deus. Mas a gente poderia dizer que ainda há lugar. É como se você encontrasse alguém lá fora e dissesse: pode entrar, porque ainda há lugar. E as pessoas estão lá fora, caminhando na escuridão do pecado, sem saber que existe um lugar preparado para elas, na maravilhosa luz de Jesus. E a minha oração é que nós saiamos daqui, exatamente como eu orei no início, dispostos a sermos cristãos melhores. Cristãos melhores no Senhor, para o Senhor e para o nosso próximo. Cristãos que vão fazer a diferença, que vão usar o que são e o que têm para a glória de Deus e para alcançar os perdidos. Se há lugar, é porque ainda há vidas a serem alcançadas. Se há lugar, é porque ainda há evangelho a ser apregoado. E se há lugar, é porque Deus ainda conta comigo e com você para completarmos a missão. Amém, queridos? Nesse momento vai ser passado um vídeo que vai mostrar um pouquinho da minha história através de fotos, para que vocês conheçam melhor. Deus vai continuar ministrando ao seu coração e no final eu quero orar por você e com você, em nome de Jesus.
Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. O louvor diz: eu não era a escolha de ninguém. Ninguém jamais olhou para mim. Aquelas pessoas chamadas na parte final da parábola provavelmente se encaixavam nesse quadro. E muitas pessoas que nós conhecemos hoje, em 2024, talvez ainda se encaixem nesse quadro de não serem vistos, não serem escolhidos. Mas a Bíblia nos afirma que o dono do banquete as viu e o dono do banquete as escolheu. Todos nós somos improváveis diante de Deus. Todos nós não teríamos a menor condição de estarmos aqui por nós mesmos, se não fosse a sua graça, se não fosse o seu amor. Mas mais do que improváveis, o louvor diz: nós somos escolhidos, vencedores em Cristo Jesus. Amém, queridos? Você que pode, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você e por você nesses minutos finais, para que você saia daqui não só com mais uma mensagem, não só com mais um culto que te emocionou, mas com uma decisão de servir a Deus a partir de hoje, melhor ou mais do que talvez você tenha servido até hoje. Que você saia daqui disposto a ver quem ninguém vê, a fazer o que ninguém quer fazer, a alcançar essas pessoas e mostrar que ainda há lugar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra lida e ministrada aos nossos corações. Obrigada porque o Senhor é um Deus que amou o mundo de tal maneira. O Senhor amou os que têm braços, os que não têm, os que podem andar e os que não podem, os que são, entre aspas, normais e os que têm algum tipo de deficiência ou limitação. O Senhor amou a todos nós, o Senhor chama a todos nós para fazermos parte do seu banquete. Obrigada pela oportunidade de sentarmos à sua mesa e de te chamarmos de Pai, ó Deus. Mas agora, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor, ó Pai, nos use como seus servos para levarmos esse convite às pessoas que ainda estão perdidas, sem saber que existe um lugar separado para elas, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe cada vida aqui presente, que o corpo dos meus irmãos, que as mãos dos meus irmãos sejam instrumentos nas tuas mãos, para que eles te sirvam na sua totalidade, na sua integralidade, e para que muitas vidas venham te conhecer através de nós, ó Deus, para que todos os povos te conheçam e te adorem, para que todos saibam que o seu reino é um reino acessível e é um reino de amor. Ainda há lugar, então por favor, conte conosco, por favor, leve-nos a essas pessoas, para que esses lugares sejam ocupados e para que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós estejamos aqui prontos para cear contigo, ó Deus. Muito obrigada. Hoje nós te agradecemos e te louvamos pelo milagre que o Senhor já fez na nossa vida, que é o milagre da salvação, o milagre da redenção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você continua de pé. Eu queria desafiar você. Não tem como nós irmos embora para os nossos lares hoje sem dar uma resposta ao Senhor. Não tem como nós sairmos desse lugar hoje e dizer: foi legal, foi emocionante, foi impactante, sem responder a Jesus. Eu sei que nesse lugar tem pessoas hoje que se sentem esquecidas. Eu sei que nesse lugar tem pessoas hoje que se sentem abandonadas, com dores, limitadas. Talvez você ouviu uma palavra de alguém um dia, talvez alguém um dia te abandonou, talvez alguém um dia te fez algum mal, talvez alguém um dia te deixou de lado.
Mas eu queria dizer que o Senhor Jesus trouxe a Soliana hoje aqui pra gente, para trazer o seu recado, o recado de Deus para a sua vida. Eu estava ali ouvindo e eu fui muito incomodado. Eu falei, você tem que ir lá orar por essas pessoas, porque hoje um milagre vai acontecer aqui. Elas, assim como a Soliana um dia ouviu a minha voz, elas também ouvirão e se levantarão como homens e mulheres de Deus nesse mundo para anunciarem a palavra. Então eu queria orar por você. Se você é uma dessas pessoas, sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você, para que você saia desse lugar hoje de uma forma completamente diferente. Se move, vem na direção do Senhor. Ele não precisa de você, foi o que eu aprendi, mas Ele tem expectativas de usar a sua vida. Usar a sua vida na sua casa, usar a sua vida no trabalho, usar a sua vida na faculdade, usar a sua vida nos meios virtuais. Ele quer usar a sua vida. Eu quero fazer uma oração para que a sua vida seja tocada pelo Senhor e você seja usado pelo Senhor. Se é você essa pessoa, sai do seu lugar, está fácil de sair. Vem aqui, nós vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que use a sua vida de forma poderosa. E onde quer que você esteja, qualquer lugar que você esteja, as pessoas não mais verão alguém esquecido, abandonado, sem utilidade, sem valor, mas alguém que é instrumento nas mãos de Deus, para honrar e glorificar o nome precioso de Jesus. Talvez você se olhe no espelho da alma e se sente alguém que não é capaz. Talvez ao se olhar no espelho da alma, você sente alguém que não tem condições. Talvez ao se olhar no espelho da alma, você se sente alguém que não merece algo. De verdade nós não merecemos, mas há lugar à mesa, e o Pai está te chamando. Qual desculpa você vai dar? Eu não quero dar desculpa nenhuma. Eu só quero dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida da forma que o Senhor quiser. Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida da forma que o Senhor quiser. Você é essa pessoa que também quer dizer, eis-me aqui. Usa a minha vida da forma que o Senhor quiser. Sai do seu lugar. Vem para cá. Nós vamos orar juntos e suplicar ao Senhor que use a nossa vida da forma que Ele quiser. E sabe o que vai acontecer? Quando nós falarmos isso, alguns sonhos que parecem loucura vão começar a brotar e a nascer na nossa mente. Eu tenho quase certeza que quando os sonhos começaram a nascer, a brotar na mente da Soliana, ela falou, isso é loucura. Isso é loucura. Mas hoje nós podemos ver que para o Senhor não há coisa impossível. Não há coisa impossível. Então talvez você tenha algum sonho que você precisa colocar diante do altar. Parece loucura. Parece loucura. Mas Deus é o Deus do impossível. Você só precisa parar de dar desculpas. Pare de dar desculpas. E vamos viver aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Pare de dar desculpas. E vamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra que nos desafia. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos faz compreender que o Senhor espera de nós, que o Senhor está aguardando o nosso movimento, que o Senhor está olhando para nós com um olhar de amor, que o Senhor nos escolheu de forma extraordinária, que o Senhor acredita mais em nós do que nós somos capazes de acreditar, que o Senhor morreu naquela cruz para nos dar possibilidades de vivermos, mas não qualquer vida, uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida que contagia, uma vida que abençoa, uma vida que transforma, uma vida que se torna reflexo para a vida de outras pessoas. Ah, Pai, o Senhor acredita mais em nós
do que nós mesmos somos capazes. O Senhor vê muito mais em nós do que nós somos capazes de ver. Então derrama-te, Pai, sobre a nossa vida. Deus, estende a tua mão de condução e de bênção sobre esses que tiveram coragem de levantar do seu lugar e vir à frente e dizer: eu sou esse que preciso ser usado, mas tem que começar em mim. Eu preciso começar a acreditar em mim do jeito que o Senhor acredita, porque há lugar à mesa. O Senhor me chama para participar desse banquete extraordinário. Há lugar à mesa. O Senhor me convoca para convocar outros. Há lugar à mesa. E por essa dimensão e esse entendimento, eu sei que o Senhor deseja usar a minha vida para abençoar outros. Então, Pai, em nome de Jesus, trabalha na minha mente, trabalha no meu coração, trabalha no meu ser, trabalha na minha profissão, trabalha em tudo aquilo que por vezes eu uso como desculpa. Ah, Deus, eu tenho usado tantas coisas como desculpa. Que isso caia por terra na autoridade do nome de Jesus. E quando eu voltar para o meu lugar, eu já volto cheio de gratidão, cheio de unção, cheio de autoridade e cheio de fé. A mesma fé que o Senhor tem em mim, que essa fé se manifeste no meu coração e eu passe a ter certeza, convicções que as promessas do Senhor sempre se cumprirão na minha vida. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Amém. A Soliana trouxe alguns livros e eu queria pedir um favor para você, um carinho para ela. Se você puder, quando sair desse culto, adquirir um desses livros para abençoar a vida dela, o ministério dela. Se você puder, de repente comprar um para alguém que você sabe que precisa ouvir um pouquinho dessas palavras, dessa história. Você passa ali na frente, a gente montou umas mesas, você pode adquirir o seu. Se você quiser, ela também pode autografar esse livro para você. De repente tirar uma foto contigo, te dar um abraço, ou você abraçá-la e sentir o palpitar do seu coração fervente pelo reino de Deus. Nós estamos começando hoje uma pintura muito especial feita por uma pessoa neurodivergente. Nós vamos fazer como se fosse esqueci o nome do negócio que a gente faz agora. Leilão, isso aí. Você falou outra coisa, mas eu entendi leilão. Nós vamos fazer um leilão nesse final de semana para abençoar o Ministério Eficiente. Se você quer participar disso, está aparecendo um QR Code para você. Você já ora a Deus e pergunta se você quer levar essa obra para casa para abençoar a vida de pessoas com deficiência. Nós vamos, durante esses dias e essa semana, se perguntar quais são as desculpas que eu tenho dado e ir na direção do Senhor e me fortalecer no Senhor para que eu viva para a glória dele em todos os lugares e ambientes onde eu estiver. Vamos terminar esse culto cantando ao Senhor e exaltando o seu nome com essa canção, com o coração gratos por aquilo que ele tem feito na nossa vida. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais
Antes de encerrarmos esse culto, faça uma oração de gratidão ao Senhor, porque a presença dele nos alcançou, a mensagem foi declarada. Agradeça ao Espírito Santo, pois ele ministrou no teu coração. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse culto. Nós somos gratos pela tua presença manifesta aqui. Nós somos gratos ao teu sangue, Jesus, que nos deu acesso à presença do Pai. E eu venho te pedir que o Senhor encontre aqui pessoas que querem gastar a vida para coroar o Senhor. Que o Senhor encontre no nosso meio pessoas que querem entregar tudo pelo Senhor. Afinal, o Senhor entregou tudo por nós. Que o Senhor encontre aqui pessoas que não resistem em te dar aquilo que o Senhor está pedindo, em fazer aquilo que o Senhor está ordenando, em caminhar no propósito que o Senhor tem. Que o Senhor encontre aqui uma igreja corajosa que quer te servir com tudo, que quer lutar contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue, que quer lutar contra as tentações, os desejos, que quer viver em santidade e ser santo assim como o Senhor é santo. Uma igreja que quer voltar à essência e te obedecer, porque o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Nós confessamos isso com a nossa boca e com o nosso coração, cremos. Tem a supremacia da nossa vida. Nós te agradecemos por esse culto e oramos para que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.